Olá, espero que vocês estejam bem. Estamos mais uma vez aqui num ambiente super agradável, a convite aqui do nosso convidado especial de hoje para a nossa live, aqui na residência do professor Nilton Ribeiro. Eis aqui o professor Nilton Ribeiro. Nós da equipe Projeto Profisquilei, né, já estamos aí numa caminhada em que esse ano faremos 4 anos já, né? E esse projeto é um projeto que foi idealizado pela professora Adriana Guzmão Antunes, né? E no momento a nossa equipe é composta por ela, a Adriana Guzmão, que é a nossa coordenadora, pela Dudu Furtado e por mim, Elisângela Moronari. Um projeto, né, que tem o objetivo de estar incentivando a leitura, né, de estar fazendo compartilhamento de leitura que nós professores realizamos e estamos assim, num bate-papo, né, sobre nossos conhecimentos. E aqui conosco hoje, professor Nilton Ribeiro. Professor Nilton, já de antemão, agradecemos seu sim, tá, ao projeto. Ele já esteve conosco antes, numa live até com a Adriana Guzmão. Eu acabei não entrando aqui, eu vou estar acompanhando aqui quem está acessando aí, que vai nos acompanhar, para dar aquele alô também. Mas vamos lá, para a gente conhecer o professor Nilton Ribeiro um pouco mais, eu vou estar apresentando ele para vocês de uma forma mais, vamos dizer assim, acadêmica, profissional, as experiências do professor Nilton. Então, vamos lá. O professor Nilton Ribeiro de Oliveira, bacharel em administração na Univesc em 2008 e licenciado em filosofia na Unisa em 2022. Especialista em docência no ensino superior na Univesc em 2010, em gestão empresarial de negócios e pessoas na Univesc em 2012, em gestão e organização da escola com ênfase em direção escolar na Unopar em 2023. E também metodologias para o ensino de filosofia e sociologia na Unopar no mesmo ano de 2023. Ele é mestre em gestão social, educação e desenvolvimento regional na Univesc, né, que ele fez em 2017. Professor Nilton possui ampla experiência como professor universitário da Univesc, onde atuou de 2014 a 2022. Foi bolsista como professor orientador de TCC na UFES, Educação EAD, UAB em 2018. Também atuou como tutor de sala no polo da Unopar em São Mateus nos anos de 2012 a 2013. Muita coisa, gente. Ó. Além disso tudo, o professor Nilton foi membro do Comitê de Ética em Pesquisa, CEP da Univesc, de 2019 a 2022. E ele assumiu a posição de coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Univesc em 2020 e 2022, sendo também membro do Conselho Superior da Univesc no mesmo período. Mas, anteriormente, ele exerceu funções como diretor educacional na EMEF, né, da Prefeitura de São Mateus. Professor Nilton, aqui no caso eu só havia colocado aqui, né, EMEF, mas é uma escola municipal. Escola Santa Terezinha. Santa Terezinha foi essa, né? Então, aqui no município de São Mateus, de 2014 a 2016. E como gerente da papelaria, que na época o nome era Papelaria Grafite. Voltou, né? Agora para Grafite. Voltou. De 2001 a 2005. Pessoal, e atualmente o professor Nilton é professor de filosofia de designação temporária na CEDU, Espírito Santo, orientador educacional na Univesc Digital, profissional em submissão de projetos a comitês de ética em pesquisa.
CEP criador de conteúdo digital, tá? Então, uma vasta experiência aí na área da educação, tá? E está aqui conosco para a gente conversar, bater um papo aqui, trocar umas ideias em relação a um livro muito, digamos assim, perturbador, né? Vamos colocar, que é um livro Tem do dois, inglês. Uma dupla perturbação. Livro do inglês, George Orwell, 1984. Então, vamos lá bater esse nosso papo aqui sobre essa obra. Professor Nilton, queria começar assim, perguntando em relação à sua experiência com essa obra, já que você tem assim uma vasta experiência educacional, sei que você trabalhou essa obra na escola, que você está atuando, né, atualmente, com seus alunos da EJA, né, a Educação de Jovens e Adultos. E como é que foi essa experiência? Assim, como foi estar apresentando essa obra para eles e o retorno deles em relação às ideias que essa obra apresenta? Opa, e aí a gente já puxa... Vamos puxar. Quando a Elisângela começou ali a fazer a leitura do meu currículo, eu fui ficando assim, ó, eu fui diminuindo. E com o tempo a gente vai diminuindo, né? A gravidade vai empurrando a gente, que não tem jeito. Aí eu pensei aqui comigo, caramba, eu já estou velhinho já, hein? Inclusive, você que está nos acompanhando aí, se você tiver papel e caneta, anota. Próximo sábado, daqui uma semana, dia 1º, eu faço 52, né? Então guarda aí, se você quiser, né? Eu não estou pedindo nada, peço orações, por favor, tá? Por mim. Na verdade, Elisângela, a minha carreira foi toda mais na área da administração. Eu comecei na área da educação a partir de 2010, tem 14 anos. Se for considerar vocês que sempre trabalharam na área da educação, viveram na área da educação, eu estou engatinhando ainda na área da educação, né? Mas sempre apreciei e gostei da área da educação, né? Então eu venho trabalhando no ensino superior e a partir desse ano eu estou fazendo uma experiência bacana no ensino médio. Algo que eu queria já há muito tempo. Eu concluí meu curso de filosofia, que foi começado lá no seminário, lá atrás. Para quem não sabe, eu já fui para o seminário, ia ser padre, né? Essas coisas todas aí. Não concluí o curso e depois eu falei que um dia, porque a filosofia já tinha me abraçado, já, né? Uma hora eu tinha que concluir esse curso. Eu acho que para a gente poder falar o impacto dessa obra com alunos da EJA, e aí não foi só da EJA, eu trabalhei também com os alunos do 2º ano do ensino médio regular, eu pensei importante talvez a gente dar uma clareada primeiro sobre a obra, para a gente ver né, qual o impacto que isso pode ter dado lá com os alunos, né? Eu acho que, assim, primeiramente, 1984, pode ser que as pessoas olhem assim e vão pensar, esse livro foi escrito em 1984. Não, é o nome do livro, mas a data aqui não é por causa do ano de 1984, que aconteceu alguma coisa, o camarada gostou desse ano, né, sei lá, por aí diante. 1984, na verdade, é um futuro que George Orwell pensou lá em 1949. Então o livro foi escrito em 1949. E em 1949 nós estamos saindo da Segunda Guerra Mundial. 45, né, tá borbulhando ali, a gente saindo de uma Segunda Guerra Mundial, de uma experiência nazifascista muito forte, de controle e aí por diante. Então, 1949, o camarada estava imaginando como é que seria 1984, pensando no futuro. E normalmente as pessoas pensam no futuro, um futuro mais utópico, algo bacana, algo bom, né? O futuro vai ser sempre melhor. E normalmente a gente encontra as pessoas, não, vai lá, seu futuro vai ser bom, vai pra frente. Tal. Ele pensou um futuro ao contrário da utopia, que é justamente o gênero desta obra, que é uma distopia, é o contrário, é pensar um futuro sombrio, um futuro ruim, um futuro que... de repressão. De repressão de tudo. Então, o futuro que ele pensou lá em 1949... que viria a acontecer em 1984, conforme o pensamento dele lá. Então, esse é o contexto. Eu fiz uma leitura de que, no caso, o livro
Ele foi publicado em 1949, mas essas ideias, essas questões todas começaram em 1948. Foi uma leitura que eu fiz em relação à obra e que ele fez uma inversão numérica. 1948, um ano antes do lançamento. Aí, numa conversa, né, em relação à questão do lançamento, com a editora e tal, e aí viriam assim, o que título da obra? Então, inverteu a numeração, que seria 48, estava escrevendo, né? 1984. E ficou 84. Entendeu? Mas vamos lá. A história é viva, na verdade, né? Se você futucar, você vai ver, vai sair coisa de tudo quanto é jeito. É importante destacar que sempre o escritor, e aí qualquer artista em qualquer área, ele vai representar o momento que está passando, o contexto histórico. E o contexto histórico era de um futuro, sem futuro, na verdade, né? Pensa, estão saindo de uma Segunda Guerra Mundial, um desastre mundial. Então ele pensava que a partir daquilo ali o mundo ia ser algo sinistro, né? E aí ele traz, eu acho que 4 coisas. A partir das vivências dele também, ele traz 4 coisas bacanas. Como é que seria o nosso futuro, 1984, né? A ideia do totalitarismo, a ideia de uma verdade que vai ser sempre manipulada, uma ideia de uma liberdade muito restrita, uma liberdade muito restrita, muito restrita. E talvez o grande tchan aqui é a questão da vigilância e do controle em tempo integral. Já imaginou? Para aí agora. Já imaginou você ser vigiado e controlado 24 horas? Já imaginou ter alguém te olhando 24 horas? Pode até fazer um paralelo agora, apesar que não tem muita coisa, mas tem, do Big Brother, né? Que inclusive está aqui, o Big Brother aqui é o show, né? É a mente que controla tudo isso aqui. O grande irmão. Mas do Big Brother nosso aí, da TV Globo, não só da TV Globo, mas é uma franquia mundial onde as pessoas estão dentro de uma casa e são vigiadas, né, 24 horas. E a gente podia já fazer outro paralelo com as redes sociais, mas vamos deixar mais para frente um pouquinho. Então a ideia do livro mesmo é buscar fazer essa crítica poderosa, uma crítica de advertência, né, sobre os perigos do autoritarismo e, mais do que isso ainda, da vigilância excessiva. Isso lá em 1949, 48, o camarada estava pensando nisso, vigilância excessiva. E olha que nós não tínhamos esses instrumentos de vigilância que nós temos hoje. Tecnologia. Pensa bem, pode ser que você aí na sua casa hoje tenha um sistema de câmera. Na rua, várias gente tem sistema de câmera, né? Tem satélite lá em cima, vocês apontarem aqui desse rumo aqui, eles vão ver a gente aqui. Agora, se quiserem, né? Então, imagine, esse cara pensou isso onde? Lá em 1984. E aí, a história toda fala-se aqui, passa-se na Oceania, mas alguém fala também aí da Inglaterra, mas o livro é bem claro, né? Ele pega uma ideia lá, né, da Oceania, enfim, passa-se em um país, vamos imaginar, apesar que a Oceania não é um país, né, a Oceania é um continente, mas vamos imaginar aqui que está em um território. E aí, neste território, existe um partido, e aqui é bem interessante, porque remete-se a partido político mesmo, é aquele que toma conta, aquele que está no poder. E este partido, ele se estabelece como o poder vigente, e ele vai fazer de tudo para que o seu poder jamais cesse, para ficar no poder eternamente. E aí ele vai criar um monte de coisa, um monte de elementos aqui para se manter no poder. Né? E é isso que eu acho que a gente vai discutindo aí pela frente. Só lembrando aqui que nós temos o protagonista, é muita coisa, a gente tem que, né? O protagonista é o Winston Smith, é o nosso Smith. Ele
ele trabalha no Ministério da Verdade, né? No Ministério da Verdade. E vocês vão ver que tem nomes aqui que nós vamos falar, que tem sido falado agora, recente, de 2020 para cá. Tá? Nomes que estão sendo falados, vocês vão ver coisas aqui que nós vamos falar que tem gente utilizando aí hoje, né, para tentar se manter no poder. Então, o Smith é o personagem principal. Ele seria o rebelde, aquele que queria derrotar o partido, aquele que queria acabar com isso tudo. Ele trabalhava no Ministério da Verdade, ele não concordava. Por quê? Qual era a ideia do Ministério da Verdade, Elisângela? A ideia do Ministério da Verdade, as pessoas que trabalhavam lá nesse ministério, eles tinham assim que constantemente estarem atentos às informações. Eles transformavam as informações que eram publicadas em jornais, em mídia, enfim, que eram faladas. Então, essa mudança de informações era desde as questões passadas. Então, por exemplo, vamos supor que no passado teve determinado evento. Então, para que as pessoas não se lembrassem, não falassem sobre aquilo, era transformado, era reescrito, na verdade. Tudo assim, de forma muito deturpada, de forma mentirosa. E essa forma mentirosa era o que o Ministério da Verdade queria que fosse considerado verdade para o povo. Então, o povo era constantemente manipulado, as pessoas eram constantemente manipuladas, porque e era tudo tão intenso, tão forte, que chegava um ponto assim tão sério deles não se lembrarem do passado. Mas era que a alguma ideia. Coisa aconteceu. Mata-se o passado, você é o quê? Mata-se o passado. Perceba aqui agora, olha só. Acabe com o passado, você é o quê? Nada. Por exemplo, aí. Sem lembranças. Se eu chegasse aqui agora na cabeça de Elisângela, né? Eu não vou falar bater, porque senão daqui a pouco eu vou preso. Mas eu sou Thanos aqui agora, ó. Thanos. Você conhece Thanos? Sim. Thanos lá, dos Vingadores, Guerra Infinita, 1, 2, 3, né? Uhum. Eu tô com a minha manopla do poder. Ó, as pedras do infinito aqui, você tá vendo aqui, ó? Né? E eu fiz aqui agora. Tirei a memória de Elisângela. Ela ficou no vácuo, ela não é, ela vai ser a partir de agora. Então, um povo sem memória é um povo sem luta, é quem não tem como reivindicar. Totalmente controlado. Então, eles pegavam, por exemplo, um livro desse, e aí tinha o Ministério da Verdade ia analisar, se aqui dentro tivesse uma frase que ia contra aos princípios do partido, esse livro era recolhido, levado para lá, reescrito e voltava para distribuir para o povo. Um panfleto que tinha alguma coisa que, por acaso, iria contra os princípios do partido. Esse panfleto era recolhido tudo, levava para o Ministério da Verdade, eles reescreviam para estar consoante com os princípios do partido. Então perceba que sempre a verdade era a verdade consoante aquilo que o partido pregava. Agora, interessante, nesse contexto, é que o protagonista, Winston Smith, ele tinha assim, uma inquietude, algo incomodava ele. É porque ele fazia isso, né? Ele ficava lá. Cacete, eu vou ter que reescrever esse trem aqui, mas a verdade é outra lá. Puxa vida, eu vou ter que ler. E ele começou Ele começou um sentimento nele de querer romper com aquilo. Exato, rebelde. Né? Isso. Rebelde. E não era nem aquela rebelde, tá? Era rebelde. Ele queria, porque ele sabia a verdade. Então, quando você sabe a verdade do passado, que era assim, ó, se o partido controlava o passado, ele controlava o presente. Controlando o presente, você controla tudo, o futuro controla as pessoas. Isso. Então, assim, o passado qual era? Era o passado que o partido queria. Então, o que existia antes do partido era muito pior do que aquilo que existe com o partido. Então, tudo que remetia a algo bom antes do partido era eliminado. Então, o que era bom? Era o partido. Que o partido entrou, tomou conta deste país, deste povo, e o partido foi a salvação. Então,
todo momento o Ministério da Verdade ia reforçar isso. É como um mito, né? Sim, você vai atualizando esse mito sempre. Sempre. A memória coletiva do povo era constantemente alterada, constantemente apagada. Aí levava aquela sensação assim de insegurança, incertezas, um pessoal assim, desorientado, sem perspectiva, sem esperança, denúncias sem esperança. E o Winston, no sentimento dele de quietude e tal, uma coisa que me chamou a atenção, ele se lembrar da infância dele. A infância, a história dele. Pois é, e isso criava uma esperança nele. Entendeu? Criava uma esperança que era perdida naquela coletividade. E o papel dele era fazer o quê? Com que os outros não lembrassem de infância. Pois é, olha que contraditório, gente, que conflito interno. Porque quando ele lembrava da infância, ele lembrava que ele teve uma vida melhor antes do partido. Que as coisas eram melhores antes do partido. E que as coisas poderiam ser diferentes e haver uma liberdade. Entendeu? Então, ele tinha essa semente no coração, essa semente de esperança, entendeu? E essa rebeldia dele tinha um preço alto a pagar aí. Tinha um preço alto a pagar. E é o decorrer do livro que nós vamos chegar lá. Por exemplo, apareceu na vida dele quem? Júlia. É um romance ela inglês, trabalhava no Ministério do Amor. Júlia trabalhava no Ministério do Amor. O Ministério do Amor tinha um papel de fazer com que a sociedade e as pessoas vivessem em harmonia. Né? Pode acompanhar. É Ministério do Amor, né? O que a gente tem de conceito em relação ao amor é que é tudo de bom, tudo de, né? Algo assim. Mas a ideia deles era essa, garantir a lei e a ordem, garantir com que as coisas ficassem bem. Agora, só para vocês terem uma ideia, por que o Ministério do Amor para garantir isso? Por que você tem que eliminar o passado? As pessoas do livro, esse país, né, esse contexto do livro aqui, as pessoas passavam fome. Sabia dessa? As pessoas passavam fome. Só que o partido era tão incisivo, principalmente lá no Ministério da Verdade, todos os ministérios, que, antes do partido era pior. Você passava mais fome. Entenderam? Então, se hoje você come só uma vez por dia, antes você não comia. Então, a ideia era sempre essa. Ou seja, colocava-se na mente, né? Então, vocês estão numa situação melhor. Melhor agora, mas é isso. A ideia talvez central é essa. Com o partido, vocês estão no paraíso. Paradise, Lagoa Azul. Esse foi lá atrás, né? Foi lá. Bela referência. Lagoa Azul. Pensa aí. Já pensou? Lagoa Azul? Eu tava pensando, tudo maravilhoso. Se eu fosse aquele rapaz lá da Lagoa Azul? Viu, minha mulher? Você lá, né? Tá pensando? Mas a ideia é que o partido fazia de tudo para que as pessoas sentissem que com o partido ela sempre estaria melhor. E aí ela criou esses vários ministérios, nós falamos dois aqui, nós falamos o Ministério da Verdade, que o Winston Smith trabalhava, e depois nós estamos falando do Ministério do Amor, que era a Júlia. Então esses dois começaram aí um tico-tico. Só que para eles começarem esse tico-tico, Elisângela, não podia, porque uma das coisas que eram assim, proibidas, pensa assim, gente, num negócio num negócio que não podia acontecer, era relação de amor. Era relacionamento entre as pessoas. Inclusive, os relacionamentos eles eram controlados pelo partido. Né? E inclusive, a questão sexual não era nem tabu, não. A questão sexual era praticamente uma questão somente animal, procriação e de controle do partido. Então, você não podia ter sentimentos. Você não podia ter sentimentos, você não podia se relacionar. Porque ter sentimentos e tudo significa você se importar, significa você querer proteger, né? Vou ler aqui o trechinho para você ver isso aqui. Qual é a página? Fala para mim que eu vou acompanhando 143. Também. 143. Tô chegando. Vou começar pesado aqui,
para você que nos acompanha, pega aí, eu vou começar em cima um pouquinho aqui. Diz assim, ó, a privação de sexo levava à histeria, que era desejável, porque podia ser transformada em força para lutar na guerra, em adoração ao líder. O modo como expôs isso foi, quando você faz amor, ó, presta atenção aí, quando você faz amor, está gastando energia, e depois você fica feliz, e não dá a menor bola para nada. Então, por que era reprimido o amor? Por que era reprimido o sentimento? Por que era reprimido tudo isso? Porque quando você vive uma vida, e aí não é sexo em si, mas sexo com amor, carinho, você vai lá esquentar, né? Você vai querer ir para a guerra, você vai querer... Não, você vai querer viver tranquilo. Sonhar, né? Sonhar, você vai querer realizar desejos. Então, olha só, quando você faz amor, está gastando energia e depois você fica feliz, não dá a menor bola para nada. Eles não admitem que você se sinta assim. O partido não admitia que as pessoas se sentiam assim. Querem que você exploda de energia o tempo todo. E aí eles vão converter essa energia, não gasta, né? Essa energia sexual, essa libido. É Freud aqui agora, né? Essa energia, esse libido aqui, eles vão utilizar justamente para manutenção do poder do partido. É uma coisa assim que deixa a gente de cabelo em pé. E foi isso que Júlia... É assustador, sabia? esse tipo de regime, gente. É assustador. É acabar com a alma da pessoa. É o controle total. É o controle total. E aí, o que aconteceu? Smith e Júlia começaram a se flertar. Só que como era tudo vigiado, as chamadas teletelas, né? Uhum. As chamadas teletelas eram uns televisores que vigiavam as pessoas, né? E por diante. Eles começaram a dar um jeito, né? Joga um bilhetinho, passa para lá, para cá. Enfim, eles começaram a se encontrar escondido. E começaram a experienciar este carinho, este amor, né? E aí, a coisa foi rendendo. Foi rendendo. E chegou um ponto que o O'Brien... Eu fiquei revoltada com esse personagem. O'Brien era um líder do partido que em determinado momento se demonstrou amigo, se mostrou também revolucionário para poder chegar próximo de Smith e montar uma cilada para ele e para Júlia. Então, o enredo é esse, né? Smith começa a questionar, e aí viu que Júlia também fica um pouquinho, os dois começam a se encontrar, às escondidas, porque isso não poderia acontecer, mas o partido estava sabendo já de tudo. Era tudo vigiado. O Big Brother, o grande irmão, tá aqui, ó. Não, interessante também, Nilton, que eu percebi nessa obra o primeiro contato assim que Winston ele imaginou que O'Brien estava sinalizando, né, sentimentos de revolucionário, né, foi através do olhar. Não houve sequer uma troca de palavras. Depois eles foram conversando e tal. Mas, assim, primeiro através da expressão, do olhar, porque como era tudo assim muito vigiado, né? E interessante que no contexto também da obra, a gente tem um teórico, né? Que na época, que foi o Vygotsky, né? Que escreveu a teoria do desenvolvimento cognitivo relacionado ao pensamento, relacionado à linguagem. E um aspecto muito interessante que a gente vem falando aqui nessa repressão, nessa manipulação, é o trabalho realizado pelo partido quanto à linguagem. Né? Igual os momentos, os 2 minutos de ódio, né? Inclusive essa questão da linguagem, só um parênteses, a ideia inclusive aqui é você reduzir o vocabulário, né? Criou-se uma língua nova. Eu estou até esquecendo da língua aqui.
Mas assim, quando você reduz o vocabulário, quando você reduz pensamento. Então, quanto maior o vocabulário, maior o pensamento. Menor vocabulário, menor pensamento. Então, a ideia a própria comunicação é restrita. Novo mídia, é um negócio assim. Mas a ideia era reescrever, tipo a nova língua, reescrever a língua, só que bem estreita, com palavras bem simples, de fato. Então, para reduzir o pensamento. Então, interessante, reduzir o pensamento, reduzir o vocabulário, o léxico, né, do existente, a língua existente, reduziu tudo isso, reduz o pensamento. Reduzindo o pensamento, você não questiona o pensamento do gente. Então, um pouquinho que é aquilo que acontece hoje, que a gente tenta dentro da educação, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, até porque vocês são catedráticas, eu sou um infante aqui, eu acho que o papel da educação, de uma forma geral, é melhorar a capacidade de raciocínio. Porque com a melhoria da capacidade de raciocínio, você consegue fazer conexões. E quando você faz conexões, aí você consegue enxergar passado, presente, futuro. Você faz, é uma rede neural mesmo, né? Você consegue fazer essas conexões, puxando aqui, por exemplo, nós puxamos uma lagoa azul aqui. Não tem que pegar lagoa azul, né? Mas essas conexões que a gente tem que fazer. Então, ela puxou aí... As referências. Então, você tem que ir fazendo essas conexões. Então, o papel da educação é justamente ampliar o nosso pensamento. E como é que a gente amplia o pensamento? Com vocabulário novo. Então, você quer aprender mais? Você quer melhorar sua capacidade de raciocínio? Você quer, né, conhecer um pouco mais? Tem que ler. E ler coisas grandes, não coisas pequenas, né? Não pode pegar um livro, a pessoa olha o livro e quer ler pela grossura do livro. Não tem um menorzinho aí, não deve poder ler, né? Pega aqui. Então, reduziu vocabulário, reduz pensamento. Reduzindo o pensamento, a gente faz menos conexões, a nossa capacidade de raciocínio é reduzida. E era isso que o partido queria. Capacidade de raciocínio reduzida, ou seja, transformarmos somente em animais não humanos. Isso. Ou seja, o partido queria que a gente comesse, que a gente bebesse, que a gente experimentasse, né, que você dormisse, e um sexo um pouquinho assim, pequenininho, só para poder fazer reprodução. Mais o quê? Nada. Se você fosse pegar na pirâmide de Maslow, aqui agora trazendo para a questão da administração, necessidades fisiológicas básicas. Necessidades sociais? De jeito nenhum. Necessidades de estima? Nem imaginar. De autorrealização? Nunca. Então, é manter as pessoas, a ideia do partido, essa ideia de repressão, do totalitarismo, e um pouquinho isso que a gente está discutindo no nosso país hoje, é manter as pessoas ao nível das necessidades fisiológicas. E aí, ao nível das necessidades fisiológicas, você faz qualquer coisa. Deu fome, meu filho? Você faz qualquer coisa, né? Deu sede? Você faz qualquer coisa. Agora, se você está com a barriguinha cheia, né? Tá bacaninha, dormiu, aí você já começa a pensar nos amigos, começa a pensar, né, em interação, começa a pensar em si, começa a cuidar do cabelo. Você está com fome, você vai pensar em cabelo? Você está morrendo aí, não vai. Então, um pouquinho, essa ideia que está aí no partido. Então, reduziu o vocabulário, criou essa nova língua, uma língua bem restrita, justamente para eliminar o pensamento. Eliminando o pensamento, mais fácil fazer o controle. Com certeza. E eu mencionei aqui na minha fala, né, que eu fiquei chateada, revoltada com o personagem O'Brien, né, porque... Traidor! Isso. Inicialmente, eu achei que ele fosse amigo mesmo. Mas, assim, decepcionante, né, a atitude dele. Porque esse livro, na verdade, assim, eu fiz uma releitura. Que eu tive contato com esse livro há muitos anos, mas quando a gente lê um livro novamente, numa outra idade, numa outra maturidade, a gente tem outras percepções, né? Assim como Revolução dos Bichos, que eu li há muito tempo, também, quer dizer, se eu pegar a Revolução dos Bichos e estar lendo novamente, acho que eu vou ter novas leituras também, né? Vou ter novas visões ali em relação àquela obra. Mas sem perder a essência do que a obra está mostrando mesmo, né? Mas assim, Nilton falou aí, traidor. Agora, ô Nilton, a gente... Manipulador, traidor, manipulador.
E a gente percebe a crueldade do partido após essa traição de O'Brien. Porque O'Brien trai Winston e Julia, né? Eles estão juntos até no momento, né? no local, e aí chega a polícia lá do pensamento, a guarda do pensamento. Polícia do pensamento. Já pararam para pensar? Uma polícia do pensamento, quer dizer, que controla o que você está fazendo, que vai lá agir, porque tem que impedir aquelas suas ações. Olha só, não é importante aqui, e você tocou num ponto nevrálgico para mim aí agora. O partido, ele não queria só controlar você andar, você vestir, a questão sexual e por diante. O mais importante, o suprassumo, era o controle da mente. Então você tinha a polícia do pensamento. Então se você começasse a pensar algo diferente daquilo que o partido propunha, a polícia entrava para fazer com que você voltasse. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, que o final vocês vão ver, só que um negócio de doido. Tá? Nós vamos falar do final, Nilton? Vou deixar para o pessoal ler. A gente fala tudo, então? Não, vamos falar tudo. Vamos falar, tô aqui, joga tudo. Hã? 2 minutos? 2 comentários, que deixa eu ver o comentário. Vem aqui, gente. A Adriana tá aqui, minha esposa tá aqui, meu menino. Não tem esse negócio, não. Nós estamos num podcast bacana aqui. 2 comentários. Ô, Jean, boa noite, Jean. O problema é o problema é que a leitura que gera raciocínio está cada vez mais escassa, e mais fácil pesquisar no Google. Google já era ChatGPT. Gemini, IA, é um poço sem fundo. Então, se você hoje tenta passar isso aqui para um aluno ler, ele ia no Google, ia pegar um resumo. Né? Hoje você vai no ChatGPT, eu já estou ensinando aqui, dei uma aula de ChatGPT essa semana lá na escola Américo Silvares. Você pega não só o resumo, você pode pegar o que você quiser na vida, tá? Bacana, muito obrigado aí. Eu não consegui identificar o nome. Aqui eu também estou olhando. Gabi Rodrigues, muito obrigado pela sua participação. Você está aí conosco. Nós estamos na era dos influenciadores, né? Os influenciadores é que sabem de tudo. Na verdade, os influenciadores, eles estão talvez, uma grande maioria deles, a gente não pode nunca generalizar, mas talvez uma grande maioria deles estão a serviço do partido. Vocês entenderam, né? Eu não quero... Estão a serviço do partido. Então, assim, a grande maioria você vai ver que aquilo que eles propagam não tem nem lastro científico, não tem um lastro histórico, não tem uma capacidade de raciocínio de poder rodar isso aí todo. A Gabi foi minha aluna lá no Unopar. Valeu, Gabi. Muito obrigado, tá? Mais uma vez por você estar aí, por fazer essa lembrança. Show de bola. Continue aí conosco. Galera, pessoal, continua conosco aí. Chama mais gente. Manda um aviãozinho. Manda esse aviãozinho aqui, meu amor. Manda esse aviãozinho pra galera nossa aí. Vamos tomar um suquinho aqui, Elisa? Vamos fazer um brinde aqui no suquinho? Você toma suco? Claro que sim, eu amo suco. Brinde aí na sua casa, você tá aí. Muito gostoso, parabéns, tá? Que delícia. Show de bola, né? Um suquinho bacana. Manuel, Miguelzinho, a IA está muito avançada, né? É incrível como a IA está muito avançada em tão pouco tempo. Uma hora, se vocês quiserem, o pessoal que está aqui, posso dar um curso para vocês sobre IA. Fiz isso recentemente na escola, apresentando, por exemplo, você pode pegar... Parece que está aqui, né? Você pode transformar o ChatGPT no partido. Você pode colocá-lo para poder controlar toda a sua vida, se você quiser. Cada linha que você fizer, você transforma o ChatGPT em um especialista. Eu posso transformá-lo em um especialista de língua portuguesa, eu posso transformá-lo em um especialista de literatura, eu posso transformá-lo em um especialista em química. E eu criei vários para poder fazer a apresentação lá. Por exemplo, eu criei um especialista em química em fórmulas de shampoo. Criei uma fórmula de shampoo. Criei uma música para a escola, criei poesia. Você pode, olha só onde é que nós vamos chegar. E está aqui, tá? Não está dissonante daquilo que a gente está falando aqui, não. Eu criei
um prompt. O prompt no ChatGPT, na IA, é o comando. Eu criei um comando que eu transformei o ChatGPT, sabe quem? Vocês que são da área mais da literatura, eu transformei ele em Carlos Drummond de Andrade. E aí eu fui lá, as respostas dele ali, ele vai responder como Carlos Drummond de Andrade. E aí eu pedi para ele poder, primeira coisa que eu pedi, qual o seu poema mais famoso? Ele me deu, mostrou, tá aqui. Inclusive, depois eu posso saber e mostrar. Aí depois eu falei, agora eu quero que você faça um poema para a escola Américo Silvares, que é a escola que eu estava lá. Quero que você faça um poema para a escola Américo Silvares. E aí ele fez conforme ele faria lá atrás. Porque era ele naquele momento. Então eu ressuscitei Carlos Drummond de Andrade para aquele momento ali. E está aqui, é só precisar dele. Controle. É coisa que está meio distante. Vamos voltar aqui. Nós falamos de O'Brien, nós falamos de Smith, Julia, O'Brien que foi o traidor, mas O'Brien traidor para eles, mas O'Brien era o cara do partido, né? Era o cara que estava fazendo o trabalho. Ele estava fazendo o trabalho dele de manipulação, de entender. Por quê, pessoal? Olha só, Elisângela. Agora, foi assustador, foi assim. Eu fiquei assim, meu Deus, a questão de que depois que eles foram presos, a Júlia e o Winston, foi feita uma reformulação neles, na mente deles. Uma lavagem cerebral para poder domesticá-los novamente, né? Porque seria fácil, por exemplo, eles pegarem os traidores e matarem. Não é isso que eu pensei. Era a coisa mais fácil. Porque não tinha isso de sumir com a pessoa, apagava tudo, identidade, apagava a história da pessoa e nunca mais se via. Só que alguém, em algum momento, poderia questionar. Aquela pessoa, o Winston, o cara estava ali, sumiu, cadê ele? Então, assim, estava trabalhando no ministério. Por mais que não fosse muito adiante, mas alguém ia questionar. Então, o que o partido fazia? E aqui também é outro suprassumo. Ele não queria destruir a pessoa em si. Ele não queria matar a pessoa. Ele queria fazer isso que você disse aí. Ele queria fazer com que a pessoa voltasse a ter o grande irmão, o partido, como aquele que é o detentor da verdade. Então ele não queria destruir a pessoa, ele queria fazer com que você voltasse de novo para você fizesse dentro deste contexto, fizesse com que você adotasse novamente, tirasse aquelas ideias e adotasse o partido. Que você cultuasse o grande irmão. Pronto. Isso. Como Deus. E aí, para isso, eles faziam de tudo, né? Prenderam, na verdade, Júlia e Winston. Mas assim, durante o período que o Winston ele foi sendo torturado, ele se viu ali confrontado com a verdadeira face do partido. Ele viu isso. E a ideologia desse partido. Mas aí... Olha só, você não gosta do O'Brien, né? Não, eu fiquei chateada por causa... Você que está aí gosta do O'Brien? O O'Brien era um líder do partido e ele que tinha essa função de, tipo assim, vigiar todo mundo, e ele descobriu que Júlia e o Winston estavam num frutrico, né? Estavam no amor, coisa que não era permitido, e aí ele começou a cercá-los, virou amigo de Winston. O Winston achou, inclusive, Smith achou que ele era também revolucionário. Sim. Né? E olha só, tinha um livro, e aqui a gente precisa falar isso, um livro que se chamava A Teoria Prática do Coletivismo Oligárquico. E quem teria escrito este livro seria o grande espectro, o grande mal a ser combatido pelo partido, que foi o Goldstein. Uhum. O Goldstein é a figura que o partido criou, tá? O Goldstein é uma figura que o partido criou, um inimigo que o partido criou, só que
era um inimigo irreal, não existia esse Goldstein, né? Um inimigo irreal para se combater. E aí, segundo o O'Brien, segundo o que versa o livro, esse Goldstein teria escrito esse livro, A Teoria Prática do Coletivismo Oligárquico, e aí esse Goldstein, ele era o líder da Irmandade, as pessoas que queriam destruir o partido, que o Smith começou a se aproximar, né? Então era o inimigo do Estado a ser combatido. Vamos pensar comigo aqui agora, você que está aí. Principalmente para um grupo chamado, eu não vou dizer quem é, um grupo chamado de direita e extrema-direita. Eles propunham um grande inimigo para o Estado, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, mas não vamos falar do Brasil. Qual é o inimigo da direita e da extrema-direita a ser combatido? Qual é esse inimigo? O comunismo. Aí eu te pergunto, existe comunismo no Brasil ou em qualquer outro lugar? Não. Mas é um inimigo irreal. Então você precisa criar algo para poder ser combatido. E aqui no livro eles criaram quem? Criaram esta figura, o Goldstein, que seria um revolucionário que teria escrito esse livro, que seria o símbolo da resistência, era um cara misterioso, era inimigo do Estado. Mas esse cara não existia. Inclusive o livro começou a ler esse livro, inclusive uns trechos para a Júlia também. Inclusive esse livro, depois o O'Brien vai falar que ele mesmo escreveu alguns capítulos desse livro. Vocês entenderam? Então, tudo armação do próprio partido. Os capítulos, um capítulo é assim, ignorância é força. Era um capítulo. Outro capítulo, guerra é paz. Inversão. Era inversão. Então, eles batiam isso na tecla, né? Ignorância é força. Ou seja, você tem que ser ignorante. Até hoje. Para ter força. Até hoje a gente fala um pouquinho, né? Isso aí. Ignorância é força, né? Paz é guerra. Guerra é paz, na verdade. Guerra é paz. Então eles invertiam tudo e fazia isso bater. Então, assim, sempre o partido aqui criava, e vocês vão ver hoje que áreas, né, dentro do nosso universo político, criam fantasmas. O Goldstein era um fantasma a ser combatido. Então ninguém nem sabia quem era esse cara, mas o partido precisava de alguém para poder combater, para dizer que existia, para as pessoas odiarem. E aí você estava falando há pouquinho, tinha os 5 minutos do ódio, né? Eram 2 minutos. 2 minutos do ódio. Característica dos 2 minutos do ódio. Assim, eles estão lá, né? Para todo mundo agora. As teletelas gritavam lá, para todo mundo agora, que agora nós vamos fazer os 2 minutozinhos aí da bagaça. Então, durava exatamente 2 minutos. Neste momento eles colocavam lá aquelas músicas, aquele trem meio que de despertar das sensações de uma forma geral. E aí essas pessoas eles eram motivados. Direcionados, motivados a nesse momento ali odiar quem? Goldstein. Odiar esse inimigo que não existia. Uma forma de colocar para fora alguma coisa por algum momento. E assim... Era desumanizar a pessoa. 2 minutos de ódio, gente. A pessoa, isso durante o dia, você tirando 2 minutos para aquele momento você descarregar o seu ódio em cima de um inimigo que não existe. E era uma forma que o próprio partido desenvolveu para mostrar que o próprio partido tinha poder. Entende? Nessa questão de liberar esse sentimento do ódio em relação a esse inimigo. Quer dizer, o próprio partido mostra o que com isso. Vocês cada vez mais têm que estar ao nosso lado, vocês cada vez mais têm que estar dando valor ao nosso partido, ao nosso trabalho, ao que a gente pensa, ao que a gente apresenta. O bom somos nós. Os bons somos Você tem que odiar o inimigo do partido. Quem é o inimigo do partido? Goldstein. Hoje nós temos essa polarização política, por exemplo, trazendo aqui para o Brasil, você tem que odiar o outro.
Querendo ou não querendo, nós temos minutos de ódio rodando por aí. Minutos ou horas. E às vezes até de muitos influencers. Minutos ou horas de ódio nós estamos tendo. Então perceba que uma coisa que está aqui está no nosso meio hoje. Então eram 2 minutos de ódio. Você estava ali, vou parar agora nós vamos odiar. Sim, né? A gente vê aí as fake news, por exemplo, são manifestações aí, muitas, né? De informações que não são verdadeiras relacionadas às pessoas. E a gente está falando aos comportamentos das pessoas, às ideias das pessoas. Odiar livros, né? Nós estamos aqui falando de livros. Hoje, se você pegar, e aqui era isso mesmo, aqui também, odiar livros. Os livros que tinham lá eram livros voltados para o partido. Então hoje, por exemplo, nós estamos numa caça às bruxas dos livros. Recentemente, um autor paulista teve o seu livro questionado por uma diretora na região do Sul. Porque falava simplesmente algumas palavras da nossa realidade. Então, assim, é um questionamento. Então, este ódio que eles faziam é para desumanizar, fortalecer o partido e, mais do que isso, liberar a libido sexual que era reprimida. Vocês entendem? Então, a hora que você dá aquela descarregada nisso e em outros elementos. Então, minuto do ódio. Era criar. O minuto do ódio era um trem tão doido que filho, e o livro conta, filho entregava pai. Pega um menino da idade de Miguel, entregou lá o pai e a mãe, porque eles estavam fazendo alguma coisa com o partido não. Vocês entenderam isso? O que o livro fez? A ideia do partido aqui, então colocava os filhos para serem vigias dos pais. E os filhos iam, porque eles se sentiam poderosos, né? O partido tipo dava esse poder e os filhos faziam isso. Era visto até como heróis fazendo isso aí. Sim, não, mas eles se sentiam e eram vangloriados mesmo aí, né? Então, como derrotar este grande irmão? Como derrotar este partido? Como derrotar o grande irmão? Porque é o Big Brother, né? O grande irmão que está te vigiando, esse olhão que está aqui, né? E nós vemos até, inclusive, no programa que passa aí, né? É o olhão, Big Brother. Tem uma referência a isso, a esse Big Brother de hoje aqui, tá? Como derrotar o partido, como derrotar esse sistema que elimina o passado, te faz você viver dependente dele. O Winston tentou, né, de alguma forma. Mas ele tinha solução. Pois é, mas só que depois dessa lavagem cerebral, de tanta tortura, de tanta coisa, quer dizer, voltou a ser um defensor, né? Voltou, como se fosse assim, aquele duplo pensamento, né? Ficou duplo, né? O duplo pensar, que era você ter 2 raciocínios ali. Contraditórios, mas que se harmonizariam. Pense nisso. O maior conflito que gerou na pessoa. Meu Deus, eu achei aquilo Você tem um paradoxo. Desesperador. Você tem um paradoxo aqui, né? Você tem 2 pensamentos contraditórios, mas que você vive aqui. Então, os líderes do partido tinham isso, esse duplo pensar. Então, eles tinham isso aqui e viviam. Mas a ideia do Winston, antes da gente chegar lá, era de que o proletário, e nós vamos chegar numa ideia bacana aqui, que está no nosso dia. Tá quase na hora já fechando aí também, o pessoal já tá ali falando, vocês estão conversando demais aí, fiado, hein? Não, nós conversando fiado não, nós conversando tudo a dinheiro aqui, ó, aqui tudo tá pago já. Quem poderia vencer o Big Brother, o grande irmão, quem poderia vencer o partido, quem poderia vencer esse regime? O proletário. O proletariado. A força popular. Porque quem é a maior parte de qualquer regime? Por que a massa, aí fica a pergunta, por que a massa, por que o povo não se organiza para poder derrubar um regime? Pensa aí, vamos imaginar o Brasil, 200 milhões de habitantes, né? 230 agora, vamos colocar do 200 redondo, 200 milhões de habitantes. Quantos que de fato estão no poder? Quantos que são do militarismo? Quantos que são do... 100 mil? Não, vamos colocar... Que seja 50 milhões. Ainda, né? Que seja 50 milhões. Tem outros 150 milhões. Por que não faz? Por que não une e toma isso? É uma pergunta assim que leva a gente... Tem várias respostas.
um caminho que leva a isso estar ocorrendo é o crescimento do pensamento crítico. A educação tem esse poder de fazer isso. E aí o livro não te dá isso? Pois é. Não dá. Então por que o pessoal que no livro, por que o proletário, que era a maior parte, não se revoltou contra o partido, não tomou conta, pegou todo mundo, como fez lá na Revolução Francesa, por que não fez isso? Porque justamente o partido, ele desenvolveu uma técnica de controle social. Ele reescreve. Bacana. Eu tô falando bacana, a história. Eu tô falando bacana aqui porque assim, ele encontrou uma forma de fazer com que as pessoas ficassem em seu ninho tranquilas. Sim. Reescreve constantemente a história, vai manipulando os registros, manipulando os documentos, manipula as mentes. Tudo. Então ele vai mantendo esse domínio. Estão tentando reescrever nossa história aí também. Estão tentando escrever. Eu já vi um negócio aí, né, de que não aconteceu isso, não aconteceu aquilo e tal, né? Tá certo que a história é viva, né? Mas, porra, tem uns trem aí que, por exemplo, olha pra mim aqui. Vem. A Terra é redonda sempre, né? Não dá pra poder, né? Achatada nos polos, né? É redonda assim, né? É esférica, na verdade. Esférica, né? Então, assim, tem umas coisas que você tem provas. Você viu, esse livro aqui tá aqui. Quer dizer, tá aqui. Tá aqui. Cada vez mais atual. Então, nós temos registros históricos, antropológicos, né? Nós temos fatos, imagens, fotos. Claro que tem um viés para lá ou para cá, mas que história está lá. Então o que eles faziam? Eles acabaram com tudo isso. A história do partido, a história que vigorava era a história que o partido queria. E aí você controla a massa, controlando a massa, você controla tudo. A massa não se revolta. Era um pouquinho mais ou menos, se a gente pegar aqui o Império Romano, lá atrás, lembra do pão e circo? Uhum. Circo e pão, né? No Coliseu, os combates. Tipo assim, você deu diversão. Você deu um pouco de comida. Eu não quero lá saber de história, eu quero me divertir, eu quero mandar. É bom. Então, o partido conseguiu fazer isso. Agora, mais uma vez, eu volto lá. Ele fez isso magistralmente aqui, e tem gente utilizando isso hoje, porque ele não queria eliminar o inimigo, ele não queria eliminar a pessoa. Ele queria fazer com que a pessoa reconsiderasse e voltasse a conviver no partido. E aí nós vamos chegar lá onde você falou, na prisão de Smith e Julia. Levaram eles para a prisão. Uma metodologia tão cruel, né? A questão da tortura, de reformular os dois, né? Trabalhar de tal forma a mente deles ali que eles voltassem a serem fiéis ao partido. Voltasse assim, né? Porque acreditava-se que eles eram extremamente fiéis, né? Mas a gente viu que não. Mas aí depois eles passaram a ter um comportamento de estar seguindo as ideias do partido mesmo. Então, uma coisa... O objetivo ali naquela prisão de todo mundo, primeiro, o partido ele buscava pegar, entender qual era o seu maior medo. Por isso que eles não pegaram logo eles de início. Eles queriam saber qual era o maior medo de cada um. Qual era o maior medo de Smith? Rato. Ele tinha medo horrível de rato. E o que o partido queria fazer com isso, que foi até o extremo? Ele queria que ele não só negasse o amor por Júlia, mas denunciasse Júlia. E ele não estava fazendo isso. Eles fizeram tudo com ele. Por fim, eles pegaram uma ratoeira, pensa aí, uma ratoeira, uma gaiola, pegaram um rato com faminto, uma ratazana, colocaram aqui assim nele, e o bicho roendo. Pensa, o maior medo, o maior temor do cara, aquele ele estava doido. Você tem medo de quê? Você tem medo de bicho? De barata? Tem medo de barata? Você tem medo de rato? Pois é. Né? Agora imagine o pavor do cara. O pavor do cara de Smith era rato, mas era pavor mesmo, ele tinha pavor, gente.
de rato. E o que eles fizeram? Eles colocaram, né, uma gaiola aqui, uma ratazana faminta aqui, e essa ratazana começou a roer isso aqui dele, ó. Começou a roer isso aqui dele. Então o pavor dele foi tanto que ele negou o amor a Júlia e ainda denunciou. Isso que o partido queria, pronto. Depois que ele fez isso, Júlia, primeiro, né, perdeu-se todo o afeto, todo o carinho, porque ele era para ele ter resistido, ele não resistiu, por causa que eles descobriram o seu ponto nevrálgico de medo. E aí ele denunciou Júlia, ele renegou o amor, que era o que o partido queria. Quando ele renegou o amor, quando ele renegou esse sentimento, que era o sentimento que fazia com que você lutasse por alguma coisa, aí sim, beleza, agora você está pronto para poder voltar para a sociedade. E aí eles soltaram eles. Você vê que na obra, a liberdade, ela é constantemente assim, ameaçada pelo Estado. Restrita. Não tem ninguém assim livre. É vigiada 24 horas. Big Brother, e aí a gente pode fazer até um parâmetro, claro que um aqui é repressão, o outro é entretenimento, mas o que é esse Big Brother que a gente vê na televisão, isso não vigiar 24 horas? Olha, eu sinceramente eu não sou de... Só que lá é entretenimento. Eu não acompanho esse programa, não. É ganhar dinheiro. Mas assim, eu não me sentiria à vontade estando numa casa cheia de câmeras, não. O tempo todo. Mas olha só. É entretenimento, mas assim, você está sendo vigiado. Mas olha só, Elisângela, a gente está falando do Big Brother, a gente está falando aqui do livro. 5 minutos para fechar? 5 minutos para a gente poder fechar. Então, rapidinho aqui, só para a gente finalizar a história lá. Depois que o Winston renegou o amor, depois que ele né, disse, não, foi ela, eu não amo mais, enfim. Agora ele estava pronto para poder voltar para a sociedade. E os dois, inclusive, andavam para lá e para cá, todo mundo via, acabou. Né? Então ele assumiu novamente o quê? O Big Brother, o grande irmão. Grande irmão. Tem até um filme, tá, gente? Tem um filme. No final ele sai, grande irmão, grande irmão, grande irmão. Então aquele que queria ser revolucionário, no final ele é forçado a aderir novamente ao grande irmão, ao partido. Ou seja, não tem o que você fazer. O partido vai te controlar sempre. Eu me lembrei... O mal do totalitarismo. A frase da Clarice Lispector, né, que tem até no card do Prof. Skillay, uma live, né, que vai acontecer ainda, se eu não me engano, é isso, Dri? Clarice Lispector diz o seguinte: liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. Forte, né? É porque o nosso desejo é igual poço, né? É, na verdade, igual buraco, né? Quanto mais a gente tem desejo, mais desejamos. Nós somos seres desejantes. Verdade. Raul Seixas tem uma música que, deixa eu ver se eu lembro aqui, que diz assim, quando eu esqueci o resto, mas quando eu tenho uma mão já não serve mais, eu quero o braço. Então, assim, o nosso desejo é ilimitado, né? Você tem uma coisa e tem outra que a gente almeja. Pessoal, fica aí nesse bate-papo aqui com o professor Newton Ribeiro, essas reflexões, para que nós, assim, venhamos a estar sempre refletindo, né, sobre tudo que ocorre ao nosso redor, essa volta, essa questão toda das redes sociais aí, procurarmos estar acompanhando, vendo tudo que está acontecendo aí na sociedade, né, Nilton? Pensando sobre isso. Ler, né? Realizar leituras. Ler. Eu posso ler um trechinho para a gente poder finalizar? Claro, você não, claro. Você. O trechinho do livro aqui, que fala um pouco desse controle, diz assim, ó, e nós já falamos aqui, mas porque eu acho que a gente tem que falar do livro, mostrar do livro, que a gente leu também, né? Daqui eu vou falar que a gente não leu o livro, eu li o livro, tá no meu livro tudo marcado, ó. Por isso ninguém me empresta livro, porque o meu livro é tudo. Eu gosto de comprar. E livro é para isso, porque livro vai ficar bonitinho lá, não tem não, é para isso aqui. Interrompa o contato com o mundo externo e com o passado, e o cidadão da Oceania é como um homem no espaço estelar, que não tem meios de saber qual direção é acima e qual é abaixo. É a grande filosofia do partido. Deixar você no vácuo, no limbo, na nulidade. Se você assiste Ben 10, nulidade. Né? Sim.
Devolvo a palavra para a Elisângela. Pessoal, agradecer imensamente a equipe Profisquilei, agradece o professor Nilton Ribeiro, essa receptividade aqui maravilhosa, essa conversa reflexiva, agradável aqui na casa dele. Esperamos, assim, tá voltando outras vezes, né, Adriana? Adri está aqui com a gente. E aí, professor, gratidão e sempre convidadíssimo, tá, para estar conosco em outros momentos, tá, outras lives na nossa página. Próxima live na página do Profisquilei será terça-feira que vem, dia 28. Todos convidados, professora Adriana Guzmão estará recebendo a professora doutora Elane Nardotto, tá? Então, estejam com a gente terça-feira, estejam com a gente sempre. Professor Nilton, aquela perguntinha que o Profisquilei sempre faz no finalzinho das lives, né? Que é assim, e você já leu hoje? Eu já, e você? Esse é o de meu de cabeceira, ó. Tô terminando este, que nós vamos falar depois, Santo Agostinho, tá? Um dos pais da igreja, um dos fundadores, um dos camaradas que lançaram a pedra fundamental daquilo que a gente conhece como cristianismo, tá? Tá aqui. Isso. Então, gratidão. Até a próxima, tá, pessoal? Grande beijo para vocês. Valeu, um grande beijo no coração. Tchau.